Salve galera, seja muito bem-vindo ao Otimize Cast, o seu podcast oficial de empreendedorismo. Hoje temos uma entrevista muito bacana, muito especial. Vamos falar do mercado de trabalho e principalmente da inclusão das pessoas, mais ainda dos jovens no mercado de trabalho. E para isso eu tenho dois reforços comigo aqui na mesa. Primeiro, ele já é velho de casa, já é experiente, parceiro nosso, André Kaunas, que é CEO da Sente Brasil. Andrezão, seja bem-vindo. Fala, Marcelo, obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje. Tá de volta, já tá em casa, né? Já tô em casa, já. O André é um multi-empresário, empresário com várias empresas, tá em diversos segmentos, isso ajuda bastante. E ele é a segunda entrevista que a gente faz com ele, que ele participa, porque são mercados completamente complementares e diferentes, né, Andrezão? Exatamente. É um prazer estar aqui de novo. A Sente Brasil, ela é uma empresa que aproxima, faz a intermediação entre profissionais, jovens profissionais e o mercado de trabalho. E trago também o Danilo Dias, amigão nosso, Head de Marketing também. O Danilo é um parceiro nosso aqui do Otimize há muito tempo e é uma honra pela primeira vez tê-lo aqui. Danilo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado aí, Marcelo. É um prazer estar aqui. Eu sempre fugi, né? Nossa senhora, tem 1 ano e meio já. Mas hoje a gente deu um jeito de estar junto aqui, poder falar um pouco com vocês. Não do que eu mais faço hoje, né? Eu te convidei 1 ano para você vir para falar do seu tema, que é criação, design, coisa mais artística. E aí ele vem aqui e me dá a pauta diferente. Então ele que entregou a pauta hoje do programa, tá, gente? Se ficar bom, elogios para mim. Se ficar ruim, a culpa é do Dan, tá tudo certo. É que grande parte, na verdade, da minha vida aqui, trabalhando junto com o André, foi formando equipe, foi realmente fazendo um trabalho voltado para o mercado de trabalho, né? Então a gente às vezes esconde um pouco da nossa vivência, então eu acho que eu preciso trazer um pouco do que o jovem pode enxergar do que eu vivi lá no passado, para que ele traga um pouco para o dia de hoje e possa fazer a diferença. Respeitando, obviamente, né, o que eles pensam, o que eles fazem, mas trazendo um pouquinho do nosso passado, acho que pode ajudar a gente ter uma geração mais forte para os dias de hoje. Um direcionamento, né, Dan? O que é muito importante. Uma das funções nossas, eu acho que como homem, com certeza, é ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Senão não faz sentido. Quando você vai ficando mais velho, e a gente aqui, pelo menos eu já passei dos 40, não sei quantos anos o Dan tem. Quantos anos você tem hoje, Dan? Eu tenho 40. Com 40, eu tenho 45. Então hoje, dos meus grandes desejos e incentivos é ajudar os profissionais, e não só os profissionais, como os homens a se formarem, né? Os meninos, nova geração, sempre que eu puder ajudar de alguma forma, incentivo e tal, porque a gente já teve do outro lado, né, cara? Então, pra gente é muito importante. Então, seja muito bem-vindo também, Wagner Rocha. Wagner, muito obrigado aí, que tá na operação desse podcast, é o nosso líder hoje na mesa, o Wagner. André, quero que você explique agora um pouquinho pra gente qual foi o porquê que vocês abriram a Sente Brasil, qual foi a motivação, qual foi a oportunidade que você enxergou. Então, um pouquinho do começo dessa história. Sim, legal. A Sente Brasil ela já existe há 15 anos, né? E eu conheci o trabalho dela há uns 8 anos atrás. E vim namorando ali, né, o trabalho que ela fazia, gostando ali do trabalho que ela faz, porque eu já trabalho com educação. Você não é o fundador, então? Não sou o fundador. Legal. Eu entrei na empresa tem 2 anos e meio que eu assumi um pedaço da empresa e venho tocando aí à frente da empresa, principalmente nessa parte de conexão entre os candidatos e as empresas em si, né? Sim. Mas contando um pouquinho do propósito, né? Do porquê que hoje a gente tem a Sente Brasil tão forte, tão ativa no mercado, né? Eu trabalho com educação já desde os 14, 15 anos de idade. Uau, 14 anos de idade? Desde novinho. Meus pais são da área de educação, né? São empreendedores, não desde sempre, mas há bastante tempo eles são empreendedores. E eles entraram nesse mercado de educação com alguns cursos profissionalizantes em 2001, né? E eu entrei em 2005 para poder entender como que funcionava, trabalhar um pouquinho ali com eles. E com isso eu consegui entender exatamente o que o jovem precisa para poder entrar no mercado de trabalho e o que as empresas precisam que o jovem tenha de qualidade, de habilidade para poder realmente entrar no trabalho e não só passar numa entrevista, né? Mas principalmente ele construir uma carreira dentro das empresas. Que é né? o principal, né? Que é o principal. Entrar hoje, eu falo que nem é tão difícil.
Porque a gente pega a dificuldade que as empresas têm tido de contratar a mão de obra, sem dúvida. Eles acabaram até baixando um pouco a régua, né? Calcanhar de Aquiles de 90 em cada 90 empresas do Brasil. Sem dúvida. Não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Essa é a realidade, né? E a gente consegue ali, de uma forma rápida, encontrar um bom candidato, preparar ele rapidamente para aquilo que o mercado demanda. Então, a empresa me passa um briefing ali do que ela busca num candidato, a gente encontra esse candidato, prepara ele e encaminha ele para a empresa já um pouco mais preparado para os desafios que ele vai enfrentar lá dentro, né? Cara, isso parece um sonho, né, cara? Olhando do lado do empresário aqui, me desculpa a sinceridade e a expressão, mas, cara, hoje a gente tem uma dificuldade danada na hora de contratar um profissional em vários setores, desde a recepção, a limpeza, a operação, enfim, não tem. E aí um profissional de TI, demais, ou sei lá, um profissional de vendas. E quando você me diz que vocês conseguem preparar esse cara de uma forma rápida, fazer uma primeira escolha, isso você pode ter certeza que vai ter um mercado muito grande. Mas como é que vocês fazem esse processo, cara? Cara, a gente tem um bom relacionamento com as empresas. Então, as empresas demandam pra gente, eu preciso de jovem aprendiz, preciso de 10 jovens aprendizes para a área administrativa, preciso de 5 estagiários para a área de logística, ou eu preciso de 3 CLTs para uma vaga específica. Então, eles me dando esse escopo da vaga, eu vou para o mercado, encontro esses candidatos, que muitas vezes já estão até alocados ali no nosso banco de talentos, a gente entende qual que é a necessidade da empresa e faz aquela preparação inicial. Obviamente, eu não consigo entregar o dia a dia que ele vai ter na empresa. Claro. Mas a gente faz toda aquela preparação inicial, principalmente das soft skills, que são as habilidades socioemocionais, como inteligência emocional, lidar com a frustração, solução de problemas, totalmente comportamento. Porque é aquilo, 80% das pessoas são demitidas pelo comportamento. Elas são contratadas por um currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento dentro da empresa. Então, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com conflitos, solucionar conflitos. Então, ao longo de toda essa minha carreira dentro do mercado de educação, o que a gente mais sentia de evolução nos adolescentes, nos jovens, era justamente essa evolução comportamental. Então, ele entrava para estudar com a gente informática, por exemplo, só que ele saía de lá um comunicador, um orador, ele saía de lá com uma inteligência emocional, ele saía de lá aprendendo a trabalhar em equipe, a lidar com os desafios do dia a dia. Então isso é o que gerava muito valor para as empresas quando a gente ia alocar ele no mercado de trabalho. E aí, acompanhando essa dificuldade nessa contratação que meus amigos tinham, que meus colegas empresários também tinham, falei, eu acho que tem um mercado em potencial aí, que outras empresas que fazem um trabalho similar não estão conseguindo entregar. Então, as reclamações que eu recebia, por exemplo, eram de empresas falando para mim, André, eu preciso de tal candidato, mas eu não tenho tempo de ir lá, abrir uma vaga, entrevistar 100 pessoas, e aí eu chamava 100 pessoas para uma entrevista, apareciam 5, dessas 5 estavam completamente desqualificados para aquilo que eu busco, para aquilo que eu preciso. É normal, inclusive, esse processo acontecer. E é o normal, cara. Hoje em dia é uma dificuldade. Você coloca no LinkedIn ali, de manhã, você chega à noite, tem 90 currículos. Aí você vai conversar com as pessoas. Em geral, o cara, sei lá, eu preciso de um técnico de operação, vou usar aqui o estúdio. Perfeito. Poxa, a primeira leva que eu contratei veio todos do LinkedIn. Legal. Um pior que o outro. É mesmo? Um pior que o outro. Infelizmente, é a realidade. E aí a gente resolveu com indicação. Sim. Se você é pequeno, como é que eu vou te falar? Se você é um pequeno, você tem necessidade de 1, 2, 3, ok. Você consegue ter indicação. Mas e quando você precisa contratar com uma certa escala? E com todo respeito, tô falando que o LinkedIn é ruim. Sim. Tô falando que muitas vezes o cara tá desqualificado e ele tá tirando pra tudo quanto é lado. E ele aparece numa entrevista... Enfim, independentemente da motivação, você fala, cara, vai que cai um raio, o cara me contrata. É mais ou menos essa a sensação que às vezes parece. Você pergunta, você tem que morar, sei lá, no máximo 10 quilômetros. O cara lá, andei 300 quilômetros, chega aqui. Você já começa por coisa assim, entendeu? Aí você fala assim, cara, você precisa ter o domínio de tal sistema, sei lá, vamos do Excel, você precisa de Excel. Chega lá, o cara fala, eu não sei, mas eu aprendo rápido. Mas tem coisas que dá pro cara desenvolver, mas tem coisa que não dá. Que é o princípio básico do que o cara vai executar, né, cara?
Exatamente. E às vezes até a indicação ela é Sim, perigosa, né? sim, claro. Porque quem indica se torna responsável para sempre pela pessoa que indicou, cara? né? Hoje em dia isso aqui é difícil, cara. É real então, mesmo. Baseado nessa dificuldade mesmo que a gente modelou, otimizou o trabalho que já era feito, obviamente, né? E construiu essa régua de trabalho, onde chega uma demanda para a gente consegue ativar o nosso banco de talentos, preparar rapidamente e minimamente ali para o que precisa para aquele cargo em específico e alocar ele dentro da empresa. Então, a gente fala que em 15 dias você tem um profissional pronto e com habilidade suficiente para poder atuar dentro da sua empresa. Vocês dão números para isso, por exemplo? Você pega um profissional, você vai qualificar o cara de 0 a 10, por exemplo. O cara fala, esse cara aqui na nossa avaliação... Cara, eu falo 0 a 10 é difícil prometer, né? Eu não posso prometer também aquilo que não tem como fazer. Sim. Mas o cara sai preparado ali, de 0 a 7, o cara sai acima da média para poder entrar na empresa e ter condição de construir uma carreira contigo. Sim, a minha pergunta é assim, se você qualifica para as empresas que você vai direcionar, cara, esse é um cara que ele tá no nível 7, esse aqui já é um cara que tá acima da média. Sim, não, com certeza. Né? A gente sempre quer mandar o cara que tá acima da média, top, obviamente, né? Até porque... o encaminhamento, inclusive, dos candidatos vai de acordo com o nível de conhecimento dele e das habilidades que ele tem. E aí vocês vão avaliar, vocês fazem esse tipo de teste, essas coisas assim? Sim. Esse é o primeiro passo. A gente já faz um mapeamento para saber o que ele conhece, como ele se comporta, como ele lida com a equipe, como ele lida com a comunicação. E a partir disso a gente já tem um registro do que ele precisa fazer a mais para ele se destacar, porque é natural a pessoa chegar numa empresa de RH e ela querer ser o CEO da empresa, né? Então, assim, eu quero uma vaga de CEO. Mas peraí, o que você tem aqui, talvez... É isso. Você não vai ser o CEO agora, mas você pode começar ali como um auxiliar, como um assistente e galgar esse novo patamar, né? O Danilo, como head de marketing, eu tenho uma pergunta antes para ele. Eu falei, Danilo, esse seu topete hoje tá demais. Quem é o seu cabeleireiro? Vamos lá, porque tá demais, não tá não? Tá demais. É o Jácia. O Danilo... O Jácia sempre cuidou do meu cabelo. Danilo é um gênio, cara. Tá demais. Se eu sou do marketing do design, né? Até o cabelo tem que estar arrumado. O cabelo tá na régua do homem. Tá na régua. Ele se preparou para hoje. Pra mim tudo é imagem. Tudo é imagem. Dan, brincadeiras à parte. E como que você se encaixa dentro desse perfil, onde a vertente de marketing ela é realmente importante dentro do segmento que vocês estão? Eu acredito que hoje, baseado nas dificuldades, né? Porque, como foi mencionado aqui desde o começo do podcast, a dificuldade que a empresa tem de contratar, de conseguir... E às vezes quando contrata nem é o perfil. E a gente sabe que contratação hoje é muito caro. Sim. Hoje você contrata uma pessoa, é a pessoa errada, você vai perder 3 meses de salário ali, que é o tempo. O primeiro mês para a pessoa produzir, você avaliar a pessoa. Você tem um mês ali que às vezes ou é de feedback ou já é de demissão, e aí você tem mais um mês para contratar e preparar outra pessoa para talvez em 3 meses ela dar certo ou não. Então a cada pessoa que a gente demite, a gente perde de 3 a 6 meses. Sem dúvida. Então é um processo caro e, óbvio, não tem hoje como falar de mercado de trabalho sem falar da geração Z, né? Onde muitos empresários, líderes, gestores vêm questionando o comportamento dessa geração que, de certa forma, acaba sendo a geração que a gente mais atende no encaminhamento. Então, como marketing, a nossa intenção é levar a informação para esses jovens, para entender o quê? Primeiro, a gente sabe que nós, como empresa, a gente precisa ouvir essas pessoas. Sim. A geração Z não é como a geração X ou gerações anteriores que a gente ouvia o questionamento ali do chefe, ou você precisa fazer isso, você cala a boca, você vai fazer, porque você entende que precisa ser feito, eu fui pago para seguir uma ordem, eu vou seguir essa ordem. Você tinha hierarquia muito mais definitiva. Né? Isso, e assim, não é que a geração Z não faça o trabalho, pelo contrário. Para ela fazer, ela precisa entender o porquê que ela faz. Então, os meus últimos anos em liderança, vamos dizer assim, eu sempre passei para os outros líderes que o seu liderado ele precisava entender o que precisava fazer. Não é só falar, faz. Ele não entende isso. Precisa entender corretamente por que eu faço, se eu não fizer, quais são as consequências, se eu fizer correto, qual que é o resultado, se eu fizer incorreto, qual que é a consequência. Uhum. Então, existe uma paciência, né? Pra gente sempre foi muito fácil, sim, porque a gente veio da educação. Então, trabalhar o lado pedagógico dentro da liderança ajuda e contribui muito a você formar grandes profissionais. Sim. E é justamente essa chave que a gente quer levar dentro da Centi Brasil na parte de marketing, que é através das redes sociais, através até mesmo da comunicação dentro de sala de aula, levar esse conhecimento para que a empresa entenda como ela vai lidar, mas também que o jovem precisa entender o seguinte:
beleza, eu vou questionar, eu preciso entender como é que funciona, mas eu preciso ter comprometimento, eu preciso ter paciência. Preciso entregar resultado. Né? Já ouvi histórias de justamente a pessoa estar 3 meses ali trabalhando e depois de 3 meses ele lá bater na porta do CEO e falar, olha, tô aqui há 3 meses ainda, não tive nenhuma oportunidade. É triste, né, cara? É difícil. E o contrário, né? Também, né? Às vezes bater na porta e falar, cara, não tive nenhum treinamento nesses 3 meses, né? Então vale como alerta para as duas pontas, né? Sem dúvida. Quando um problema ele é muito alongado, normalmente a culpa está nos dois lados, né? Sim, justamente. Sem dúvida, então, cara. De quem contrata de não dar as condições necessárias e de quem é contratado de também não fazer por onde para se manter ali produtivo, né? Entregando resultado, obviamente. Você falou uma coisa, Dan, que eu concordo muito, que é o seguinte, e o que eu vejo dessa geração diferente da anterior, geração X, é isso? X, né? Tem a Y também. É milênio, né? É isso. Que é milênio. Que é o quê? A nossa geração, vou colocar lá nos baby boomers. Os caras, eles eram voltados à venda. Sim. Tipo assim, vamos além. Fale por vocês, viu, baby boomers? A meta, objetivo. Ele tá falando que a gente tá tiozão, mas não é. Eu tô ali na. Eu sou pós-baby boomer. Eu também. Tô no final. Acho que eu nasci em 80. Eu tô no último ano de baby boomer ali, virando a página. Qual que era a parada? Você tem meta, você tem que cumprir, você vai chegar, vai dar a vida. Os caras faziam. Né? Muito pelo objetivo e meta traçada e tal. Beleza. Muito competitivos. A última geração, antes da Z, ela é uma geração que ela precisava entender o porquê. Isso. E aí eu tô falando o que eu entendo da Z. Ela precisa entender o porquê e ela quer uma motivação para fazer também. Justamente. Ela exige um pouco mais. Então talvez seja por isso que aí a gente tem Aí eu vou falar de Brasil, e eu não quero entrar nesse papo de uma forma política, mas assim, a gente teve um problema de uma cultura woke que trouxe algumas coisas que foi enraizada na nossa... nessa geração, que às vezes eles têm uma certa dificuldade nesses questionamentos deles de entender que existem padrões para algumas coisas. E que não adianta, viu? Eu tava vendo um bate-papo esses dias. Rapaz, eu não peguei o trabalho porque eu sou tatuado, tenho cabelo comprido, mas é óbvio, depende de onde você vai, você tá fora. Então você tem que entender que cada escolha é uma renúncia. Então, se eu quero fazer uma tatuagem no rosto, eu vou fazer. Mas eu tenho que entender que tipo de bloqueio que aquilo vai me trazer. Eu nunca vou trabalhar num banco, por exemplo. Porque isso limita. Eu vou ter outras tantas coisas. Mas certas certas coisas comportamentais, muitas vezes parece que eles não entendem. E eles precisam de um chá de revelação, eu vou usar essa expressão, para ele entender que, assim, cara, o que é aceito diante dessa cultura... O cara que vai pagar o seu salário, muitas vezes ele não aceita. Sim, porque para ele esse tipo de conduta não funciona. Porque ele quer... O que o empresário quer no final? Que o cara entregue resultado. Né? O ponto que o cara entregue resultado. Mas às vezes um profissional de vendas, ele não pode se vestir como ele quer. Ele tem que se vestir como... Existe ali um padrão. Com certeza. E eles têm uma certa dificuldade de entender o porquê e o que motiva. Porque eles têm aí uma outra briga deles de aceitação, de diversidade, de várias coisas. Então vocês devem, assim, ter isso no dia a dia com uma frequência muito grande, né? O tempo todo, né? O que eu falo que é uma vantagem gigantesca nossa é que, a gente é aberto para ouvir os dois lados, né? Então, da mesma forma que eu, como empresário, de algumas empresas, de alguns negócios diferentes, de áreas diferentes, sei que eu preciso de pessoas que me entreguem resultado. Por outro lado, eu sei que eu preciso de líderes que desenvolvam essas pessoas, entendam ali a dinâmica delas mesmo, principalmente a curva de aprendizado que esses jovens têm hoje em dia, para que a gente consiga juntos encontrar uma boa maneira de fazer com que essa pessoa entregue resultado. Sim. Então, da mesma forma que a gente tem essa dificuldade geracional, eu acho que uma parte também é erro nosso. Da gente não dar também tanta atenção para esses desafios e dificuldades que existem hoje em dia. Então, eu tenho 34 anos, então eu acho que eu sou geração Z, se bobear. Sou millennial? Sou geração Z? Sou millennial? Millennial. Então, beleza. Talvez tá no meio termo ali de ir por uma Z. Então, assim, o que eu enxergo de desafio, por exemplo, que eu não tive,
é que eu não fui forjado me comparando com outras pessoas nas redes sociais. Isso daí, pra mim, chegou quando eu já tinha um pouco mais de maturidade emocional pra lidar com tudo isso. E fui estudar muito sobre isso. Então, eu fui estudar comportamento, esse tipo de coisa, para eu poder evoluir de fato. Então, eu acho que muito que falta hoje é esse tipo de desenvolvimento até na escola mesmo. Então, a gente fala muito sobre o que precisa, né, dentro da escola. Então, a gente precisa colocar a educação financeira, a gente precisa colocar a inteligência emocional para ser aplicado dentro da escola, a gente precisa colocar ética e sociologia ou alguma coisa assim. Mas efetivamente está sendo feito dessa forma? Efetivamente, quando é feito, realmente é de uma forma apartidária? É de uma forma neutra para que as pessoas consigam entender os dois lados da moeda e daí, então, poder tomar a sua decisão? Então, eu acho que o erro está nas duas pontas, né? Um lado, que muitas vezes é o jovem que não está buscando conteúdo, ou nesse mundo das inteligências artificiais e conteúdos à vontade mesmo, cara, que ele vive, forja. Então, assim, às vezes ele tem muito conhecimento, mas nenhum conhecimento aprofundado. Então, eu falo que é um oceano de conhecimento, mas com um palmo de profundidade. É isso. Né? E isso faz ele achar que ou tá para trás ou tá muito para frente daquilo que o mercado está oferecendo. E do outro lado, a gente tem nós, como empresários, que a gente tem essa missão de educar essa galera também. Obviamente, quando eu falo educar, não é educar o que os pais e mães deveriam ter feito. Não é a função do pai. Não é a função do pai. É educar profissionalmente do que ele precisa seguir para poder ter resultado. Porque não adianta também a gente cobrar de um outro lado ali da moeda, da família, que às vezes não teve sucesso na vida profissional, que ela ensine essa pessoa a ter sucesso. Sim. Porque vai falhar. Sem então, dúvida. a gente às vezes dá essa oportunidade de treinar e forjar e preparar esse profissional para isso, acaba fazendo sentido. Porque às vezes é mais barato para o empresário, é o que eu falo do valor de um jovem aprendiz e de um estagiário. Qual que é o valor de um jovem aprendiz e estagiário para a empresa? Cara, você vai pegar uma pessoa crua, que está com a mente completamente aberta, 100% disposta a aprender e trabalhar, e você vai forjar essa pessoa e formar essa pessoa do jeito que você quer para a tua empresa. Sim. Então, obviamente que se ela tiver todos os pressupostos básicos para que ela realmente desenvolva essa tarefa. Então, eu acho que é os dois lados da moeda ali que a gente precisa realmente evoluir, né, nessa questão. Né? Eu concordo muito com você, mas aí eu vou colocar um outro agravante, uma pimenta nisso. Cara, isso porque eu passei algumas vezes. Você pega o cara cru, você demora 6 meses para deixar o cara apresentável, digamos assim. Pô, agora... Só que esse cara não tem paciência. Perfeito. Bateu 6 meses, o cara pula fora. Sim. E aí você começa a ficar pensando se vale a pena. E eu não tô falando para uma empresa grande que vai ter, mas para uma empresa de médio, pequeno porte, 6 meses para depois treinar, é um prejuízo muito grande. Concordo. Então você tem na mentalidade desse jovem, e aí eu tô falando a mentalidade, de ter muita pressa. Então o cara ficou 6 meses no trabalho, aprendeu alguma coisa a falar, não atingiu. Quer dizer, tá numa empresa pequena, tá com o cara ofereceu R$100 a mais, ele vai embora. Então, assim, esse é um problema. É um problema existe, social hoje, eu vou colocar assim. Obrigado. E com atrativos que a gente não tinha antigamente, eu vou usar 2 exemplos que eu vivi. Perdi uma pessoa que começou a jogar num tigrinho da vida. Ela começou a ganhar nesses negócios. Ela pediu missão. Ela falou, cara, eu tô ganhando 2 pau por semana com isso. Saiu fora. Saiu fora. Entendeu? Então, assim, perfeito, isso aqui, quem é da década de 90, 2000, não passou por esses problemas. Não. Entendeu? Não tinha esse. E você tem o outro que fala, cara, se eu gravar 5 posts aqui, vendendo alguma coisa, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar a mesma coisa. Então o cara não tá pensando numa formação, ele tá pensando só em pagar a conta. Porque muitas vezes ele quer ter uma liberdade para viajar, para fazer as coisas. Eu não tô discutindo a necessidade, tô trazendo outro ponto para que vocês me ajudem aí a trazer as soluções. Me ajudem, não a mim, né? Mas só a mim, mas também quem tá assistindo na outra página. Sim, com certeza. Como se relacionar com isso, cara? Cara, como que eu vejo isso? Acho que um ponto que você trouxe, ele realmente é importante. Hoje, se a gente for falar, por exemplo, de salário mínimo, hoje, obviamente, muitos são menores de idade, eles não vão poder fazer isso, mas, por exemplo, hoje uma pessoa como o Uber, ela consegue ganhar muito mais que um salário mínimo. É isso. Só que, em contrapartida, é o que você falou, ele vai viver aquela vida média de pagar as contas e acabou. É o suficiente. Não se desenvolve numa profissão. Não se desenvolve. Não paga o preço, né, da evolução.
ele vira um pagador de conta, ele vai passar o resto da vida dele vivendo como pagador de conta. A pessoa que quer transcender, ela quer crescer profissionalmente, ela quer entrar no mercado, se desenvolver, ganhar salários maiores do que o da média, né? Porque a média brasileira é de 2,5, né? De salário que recebe. Então a pessoa que quer ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, ela vai ter que dar um passo totalmente diferente. Ela vai precisar entender que o trajeto, que o caminho não é o mesmo caminho de você ser um mero prestador de serviço aí, de uberizar, que a gente chama hoje, né? De você simplesmente ir para uma plataforma e você vai fazer o seu dinheiro ali, mas você não vai se desenvolver para ter uma crescente maior. Então eu acredito que essa visão é importante. E o fator de você ter um jovem aprendiz, de você ter um sistema de estágio dentro das empresas hoje, isso facilita para o jovem. O jovem deveria ver muito isso como uma oportunidade, porque não existia isso antigamente. A minha primeira formação eu aprendi serigrafia, não sei se já ouviram falar. Fazer estampa em camiseta, em pasta de PVC, essas coisas. E aí eu fiz o curso, era um curso de iniciativa pública. Saí de lá feliz da vida, falei, eu vou ser um impressor gráfico, né, de serigrafia. E eu fui procurar emprego. Só que naquela época a experiência contava muito ainda, muito. Eu bati em várias portas e assim, você tem quanto tempo de experiência? Nenhum, acabei de me formar, como que eu vou ter experiência? E pediam no mínimo 6 meses de experiência. Que essa foi a maior dor, eu acho, da nossa geração. Entrar no mercado de trabalho era muito muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, era uma época ainda que o currículo precisava ter 3, 4, 5 páginas, né? Coisa que hoje não faz nem sentido mais, até porque a gente tem um LinkedIn da vida aí pra gente trabalhar. Então, foi uma dificuldade que eu tive. Não me tornei impressor gráfico, de certa forma, graças a Deus, que outros caminhos se abriram para mim. Sim. Que eu fui entrar na área da tecnologia. Acho que a minha geração dessa fase de 35, 40 para 45 anos foi a fase que pegou em que as tecnologias começaram a ser adaptadas dentro das empresas. E aí um curso de informática, por exemplo, era algo que era extremamente chamativo e importante. Sim. E aí inovador, né? Justamente, eu entrei num curso desse, minha mãe costureira me ajudou, pagou meu curso, eu ia a pé para estudar, né? Eu gosto de contar essa história porque acho que esse é um dos objetivos, é mostrar as dificuldades que nossos filhos não têm hoje, né? Eu não tinha ar-condicionado na minha casa, eu não tinha internet, televisão para assistir o que eu quisesse, né? Celular, não tinha nada, nenhuma dessas facilidades. Então, hoje, os nossos filhos já nascem praticamente ricos comparado ao que a gente viveu na nossa infância, né? Sim. São mundos diferentes, não estou aqui para criticar nesse sentido. Mas eu tive essa dificuldade. E aí, nesse curso, eu me dediquei para ser um dos melhores alunos e fui convidado, assim, a ser um estágio. E hoje, os estágios são remunerados. Na época, a gente nem era remunerado. Sim. No máximo era a passagem, né, cara? Olha lá. Os primeiros meses eu fui a pé até ter as primeiras passagens, né? Mas ali foi um aprendizado. Eu entendi que ali eu ia aprender. E que se não desse certo ali, eu teria uma experiência. Continuidade da escola, basicamente. Porque eu sofri a dor de bater de porta em porta e só ter o curso não ser suficiente. Então eu falei, aqui eu vou ter experiência. Sem dúvida. Então se não der certo, eu posso procurar em qualquer outro lugar que eu posso falar, eu fiz um estágio. Preparação, né? Eu tive de uma forma uma educação empresarial. E é isso que o jovem precisa buscar, porque ele precisa entender sim que a empresa tem regras que precisam ser seguidas. Nós, como empresários, precisamos ouvir mais o jovem, essa geração Z, porque eles têm muitas coisas a agregar, eles já nasceram praticamente conectados, eles têm uma visão muito mais fácil de resolver alguns problemas que nós, mais velhos, vamos dizer assim, a gente não tem. Nós precisamos formar um time, eles precisam entender que cede um pouco daquele lado, a gente cede aqui um pouco e a empresa vai crescer e vai evoluir. Sim. Cara, sabe o que é muito interessante? Você falou uma coisa que me pegou. Vocês entendem que a gente é a última geração antes da internet, do celular, cada um com o seu celular na mão. Então, nós vamos viver, cara, a gente vai ter essa experiência como a última geração, de verdade, que viveu antes da internet e que viveu antes do celular ser quase que um cinto, né? Um acessório. O celular substituiu a carteira, velho. Faz uns 3 anos que eu não uso carteira, por exemplo. Né? Substituiu carteira. Então, assim, e quantas outras coisas? Né? Hoje ele é teu rádio, hoje ele é teu relógio, ele é um monte de coisa. Então, assim, a gente viveu essa geração pré-histórica, né? Antes da internet e tal. E aí, por muitas vezes, a gente não entende algumas dificuldades deles, e aí o não entender é porque isso acelerou demais a nossa vida. Sim. Também outras gerações não tiveram esse problema porque também não tinha esse negócio. E esse negócio acelerou demais, tudo muito rápido. Cara, antigamente você encerrava o seu trabalho às 5 da tarde,
Você vai voltar na segunda, acabou. Não ia tocar seu telefone, ninguém te encheu o saco. Agora você trabalha a semana inteira. Final de semana o cara precisa te mandar um e-mail e tal. O WhatsApp toda hora. Então a gente teve algumas mudanças. E o mundo ficou muito mais rápido. Sim. E com esse mundo mais rápido, a gente tem menos paciência em treinar as pessoas. E só que é uma evolução. Se por um lado a gente tem que entender um pouco, E vice-versa. eles também têm que entender que o mundo está numa velocidade um pouco diferente também de exigências, né? Então, por isso que é tão importante uma empresa que nem a de vocês, que nem a Cente Brasil, na formação. Aí eu vou usar o futebol, né? É a formação da base. Da base. É você estruturar pessoas, tanto do ponto de vista emocional, comportamental. E aí eu vou abrir uma aspas aqui. Quando eu fui no Red Bull Bragantino, no time de futebol, até hoje eu não esqueço de uma placa que eu tinha lá. Você entrava no Red Bull, tinha uma placa assim: você chegou aqui pelo seu talento, mas vai se manter pelo seu comportamento e caráter. Perfeito. Então, assim, para mim ela é uma frase que ela é muito impactante. E não estou falando que eles são mau caráteres, mas eles tendem a não ter comportamento. Não é só comportamento, é comprometimento. Isso. Ou, assim, se não tá legal, eles viram a página e vão embora. Vou embora. Eles não têm mais aquela... Pô, a nossa geração... resiliência mesmo a gente sofria porque a gente queria chegar no topo da pirâmide, dentro de uma empresa. Você queria crescer dentro da empresa. Hoje em dia eles não têm isso. Cara, pagou meu salário, eu posso viajar. A primeira pergunta é home office? Quantas vezes por semana eu preciso ir pro escritório? Esse é o problema. Na maioria deles. São problemas diferentes, porque ele quer o quê? Ele quer ficar mais perto da casa, ele quer ficar... É outra dor de cabeça. E aí, esse é um problema. E aí, para encerrar, quando eu contratei pessoas mais velhas no sistema de home office, não funcionou, velho. Eu eu vou contar um negócio aqui. Eu cheguei a ligar para um colaborador numa outra empresa. Eu falei, cara, preciso falar com você. Ele, cara, tô terminando de levar o lixo para fora, eu tava lavando as coisas. Cara, no meio da pandemia. Entendi. Eu mandei o cara embora. Por quê? Mas ele é um cara de 35 anos. Talvez ele não. Aquilo era uma fora da realidade total. Talvez essa meninada venha numa outra. Eu não tive ainda home office jovem, 18, 20 anos, para eu julgar, né, nesse aspecto. Eu não sei como funciona. Mas me incomoda esse fato do cara, quando vim, e aqui a gente veio um monte aqui, ou lá na outra clínica, primeira pergunta dos caras, é home office? Quantas de semana eu preciso vir pro escritório? Isso me incomoda 100%, porque aqui não dá, cara. É uma geração que busca muito modo híbrido. Eles querem ter um tempo para eles estarem em casa, para eles não terem que se locomover em condução, para eles viram como uma dificuldade, até porque o momento de início ou próximo de inserção ao mercado foi a época da pandemia. Então eles viveram isso, eles viram geração Y, por exemplo, que também começou a ter que ficar em casa com os filhos e apesar de muitos terem desafio em conseguir trabalhar, outros começaram a olhar de uma outra forma. Pô, eu posso estar perto da minha família, eu posso... É confortável, né? Isso é diferente. E aí, e como é que vocês conscientizam esses caras assim, cara, abre o olho que o mercado não é assim, foi um tempo. O lance é que o home office, ele não é para todo mundo, né? Sem dúvida. Então, minha esposa no home office trabalha como ninguém, assim. 12 horas sentada no trabalho computador muito bem e produzindo. Eu prefiro home office. E a gente trabalha até mais. Quando eu tenho atividades específicas, mas o problema, o lance que eu percebi de muita gente, cara, é que se o cara não tiver uma estrutura legal, e se ele não for um cara que se motiva, que se distrai rápido, morreu. Esse cara não tem. Tem cara que precisa do escritório, velho. Sim. Agora, por exemplo... Eu sou essa pessoa. Pra mim não funciona o trabalho em casa. Eu consigo assim, eu vou tirar um dia pra fazer reunião com empresas que estão em lugares diferentes. Claro. Aí beleza, eu tiro um dia pra fazer reunião, pra ler relatório, analisar números, esse tipo de coisa eu consigo. Mas eu me disperso muito fácil. Não sei se eu tenho uma pontinha de TDAH, alguma coisa assim. Mas pra mim o presencial funciona muito bem. Por isso que eu falo que não é pra todo mundo. O problema é que tem muita gente que não tem disciplina alguma querendo fazer home office só pelo conforto. Esquece. De você estar aqui sentado na frente do computador com a TV ligada lá no fundo passando Ana Maria Braga. E mais você o cara acompanhar. que quer pegar 10 trabalhos ao mesmo tempo, então pra ele em casa ele consegue fazer. E aí você acaba não entregando nenhum. E aí a culpa é de É. quem? É de quem contratou, a culpa é da pessoa do profissional que está ali trabalhando. É muito difícil da gente mensurar, né? Exatamente isso. O que a gente tem hoje é esse comportamento trazendo tudo para o presencial de novo. Então, grandes corporações estão voltando 100% presencial. Por vários motivos. O home office ele traz um problema gigantesco que é a falta de preparação de novas lideranças. Sem dúvida. Pela falta de contato, você não consegue preparar novos líderes. Você não consegue ter essa gestão de equipe Muito bom. de uma forma
100%. Porque você não tem o olho no olho, você não tem o tato, você não tem o relacionamento Você não tem a brincadeira verdadeiro. do café, cara. Você não tem a risadinha do café, exatamente. É isso. Então isso prejudica muito a própria produção mesmo do trabalho. Ah, legal, eu gosto porque eu sou tímido, eu não gosto de ir lá pro escritório. Entendi, pra você talvez o home office faça sentido. Mas pro cara que gosta de conversar, cara, esse cara vai se dispersar muito fácil. Ele vai entrar numa conversinha do WhatsApp com um grupo de futebol lá da galera, ele vai parar para responder alguma coisa e vai perder um insight importante da reunião que ele estava participando. Sim. Então você tem várias perdas ali que acabam gerando um impacto para a empresa e acho que até para o profissional. Porque ele fala, puta, eu não estou conseguindo fazer parte disso, eu não estou conseguindo me encaixar aqui. E aí ele começa a se desmotivar. E aí, porque ele está em home office, você não consegue chegar na empresa, olhar para ele e ver que ele está com um semblante diferente. Para chamar ele na hora ali, pro líder, né? Sim. Chamar ele na hora e falar, cara, fala para mim, o que está acontecendo? Você está bem mesmo? Você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar de alguma forma? Quer sentar para bater um papo e dar uma desabafada? Você não tem mais esse tato, né? Porque o cara tá lá do outro lado. Você não sabe se ele tá bem, se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele tá em depressão. Você não tem esse tato. É difícil você conseguir ter isso. Então, pro jovem, é importante ele entender que, cara, o presencial também é importante. Principalmente nessa fase inicial. Porque é a fase de gerar relacionamento, conectar com as pessoas, evoluir como profissional, evoluir como pessoa. Ter esse olho no olho é muito importante para o desenvolvimento dele. Eu concordo plenamente com você, cara. A minha recomendação, meu conselho, se esse conselho fosse bom a gente vendia, é que o jovem, ele... vai ser polêmico, né? Mas que o jovem escolha o trabalho presencial, principalmente nesse início de carreira. Eu concordo plenamente. Para que ele consiga realmente alavancar, desenvolver e entender quais são as habilidades dele. Lá no presencial, ele vai ter a oportunidade de conhecer outros departamentos e pessoas de outros departamentos. E isso vai ampliar a visão. Não é a primeira faculdade que você faz na vida que você vai acertar. Não é o primeiro curso que você faz na vida que você vai acertar a tua carreira para sempre. Você tem modificação o tempo todo. Então, assim... O jovem no presencial, ele começa a abrir um pouco mais o leque de visão dele e isso gera um crescimento profissional, emocional e pessoal, por consequência, que é importantíssimo para a construção de carreira dele. E a habilidade social e networking, você só faz presencial. Tem gente que fala, não, é muito legal fazer parte de comunidade online. Talvez seja porque eu sou velho, né, cara? Mas eu vou ser bem sincero, para mim isso é uma merda, desculpa. Eu não consigo ter um bom desenvolvimento, assim, eu consigo, a pessoa que eu conheço aqui, que eu troco uma ideia, que eu almoço, depois eu vou falar normalmente, mas assim, se eu não tiver, conheci um cara online, então, cara, pra mim é completamente diferente, assim, eu não consigo ter essa relação, eu preciso estar com as pessoas de vez em quando, pra mim faz sentido. Talvez pra eles não faça, mas eu não consigo respirar esse mesmo ar, cara, não dá. Talvez eles, por já terem nascido conectados, pra eles seja algo que seja normal. Talvez o desafio não esteja aí. Eu quero um trabalho que seja home office, que seja híbrido. Eu preciso entender quais são as formações, o que eu preciso aprender para eu trabalhar de forma híbrida. O maior desafio que a gente percebe hoje no mercado é a pessoa que quer trabalhar híbrido, mas ela não tem formação nenhuma, ela não tem um conhecimento específico. Sim. Não tem como você trabalhar com atendimento e querer trabalhar o home office. Você vai ter que trabalhar a linha de frente. Você vai trabalhar numa recepção de uma academia. Não tem como. Você tem que estar ali na ponta. Não vai deixar um computador lá com a sua tela e você atendendo as pessoas da sua casa. Você vai precisar estar lá presencialmente. Em breve vai dar. Não dá ideia, amigo. Inclusive... Né, Wagner? Já dei ideia aqui, ó. Inclusive, isso me recorda uma coisa. Acabei falando de academia. Minha filha hoje trabalha na linha de frente de atendimento de uma rede de academias. Com 16 anos. Porque eu entendi, tanto estando dentro da parte educacional e também me aproximando um pouco do lado comercial, eu indico qualquer pai, se você puder colocar seu filho para vender primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, para ele lidar bem com relacionamento com pessoas também, né? Relacionamento com pessoas. Isso é extremamente importante, indiferente de qual a carreira que seu filho quer seguir. Porque talvez essa geração esteja um pouco mais fraca, vamos dizer assim, né, na visão de algumas pessoas, às vezes porque os pais facilitaram muito a vida do filho. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, Dan. Sem dúvida. Aí você tem dois culpados. Sim. É o Estado, com essa história do woke, né? Muitas vezes vem algumas coisas nesse sentido, né? Sociedade e tal. Sim. E os pais, que facilitaram demais alguns apertos que a gente passava, pegar ônibus lotado, entender... Cara, eu vou usar um exemplo hoje aqui. O meu sonho da minha geração, o Dan talvez seja um pouquinho mais novo, né?
era dar uma casa melhor pra minha mãe. Era dar uma vista. E, cara, você pega todo jogador na casa de 50, 60, sempre o cara, qual é o seu sonho? Dar uma casa pra minha mãe, dar uma vida melhor pra minha mãe. Você não vê hoje o jovem falar do pai e da mãe. É ele, velho. Não é mais família, é ele. Verdade. Mudou tudo. O Vagnão tem 45 também, Vagnão? 40 tá por aí? Tá chegando, né? Não é, tô errado, Vagnão? Não era o nosso objetivo, não era sempre daquela geração. Pô, era fazer pra nossa família, era fazer pra sua mãe. A mãe, cara, eu lembro do discurso de jogador de futebol, era sempre assim, quero dar uma casa pra minha mãe, quero dar uma vida. Hoje você não vê. A molecada joga por eles. Acabou essa história de jogar pela família. Então, quer dizer, mudou um pouco esse comportamento, né? E eu percebo no dia a dia isso com a molecada que eu tenho, que não tem mais, eu vou correr pela minha avó, não tem, ele vai correr por ele, acabou. E aí a gente é culpado disso, cara. A gente ensinou eles a serem egoístas. Entendeu? O cara só olha pra ele, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. A gente fez o cara olhar só pra ele, ele não olha mais pra família, acabou. Entendeu? Ele não olha mais pra família. O cara acabou, ele vai formar a família dele. Não existe mais. Família que ele nasceu não existe mais. Ou ela perdeu muito valor, né? Infelizmente é assim. Ô Dan, e aí eu imagino o seguinte: vamos sair agora do menino que tá procurando emprego e vamos falar pros pais. Então, assim, cara, eu sou pai, ou mãe, né? Óbvio, né? Muitas vezes mãe é mãe e pai, né? Nas famílias brasileiras. Infelizmente, né? Não era pra ser assim, mas é. Então, assim. Cara, e como é que ele pode ajudar essa geração? Que tipo de escola aí? Não precisa falar só, quiser falar de vocês, mas se quiser falar de uma forma geral, o que ele tem que buscar para ajudar o filho dele a entrar no mercado e não ter essa cabeça de coisas que a gente acabou de falar? Por exemplo, menino não tem comprometimento, menino qualquer coisa sai do trabalho, não tem mais, ou quer ter na cabeça, não, trabalho bom é trabalho híbrido, o meu comportamento não tem nada a ver, se eu sou tatuado da cabeça ao pé, ele tem que me empregar, ponto, acabou, porque ele tem que entender, e a gente sabe que não funciona assim. Né? Como é que o pai e a mãe podem ajudar e o que você sugeriria para eles? Sugeriria, né? Pergunta fácil, né, cara? Essa é complexa. Então, cara, pai e mãe têm a missão, eu ia falar obrigação, mas começa a ficar complexo, né? Eu acho que o pai e a mãe eles têm a obrigação e a missão de formar o filho para a vida. Essa é a verdade, né? Só que nessa missão realmente ela se foi perdida quando as coisas começam a chegar muito fácil, né? Então, eu brinco que meu avô, assim, eu tive uma vida muito mais privilegiada do que 90% da população brasileira. Mas quando eu era pequeno e estava na casa do meu avô, por exemplo, e eu queria comprar alguma coisa no mercado, meu avô mandava eu lavar o carro dele, e em troca de lavar o carro dele, ele me dava lá 50 centavos, porque na época 50 centavos você comprava todos os salgadinhos que você queria, né? Verdade. Eu até brinco, eu falo, acho que meu avô gastava muito mais na conta de água do que se me desse esses 50 centavos. Mas ele me ensinou que o valor do trabalho. Sim, claro. Então, se você trabalha e você se esforça, esse sacrifício te gera uma renda. É levar o lixo para fora, é fazer as suas atividades. Exatamente. Né? É você construir essa consciência de que sacrifício gera resultado, que esforço gera resultado, que dedicação gera resultado. Então, eu acho que para os pais, eles precisam criar uma rotina com os filhos para que isso seja reconhecido. Então, arrumar sua cama todo dia de manhã, levar o lixo para fora, lavar uma louça, tirar o prato da mesa e levar lá, ensinar o filho, a filha ali a cozinhar. Eu acho que tudo isso é uma função dentro de casa que vai fazer com que você forme homens e mulheres pro mundo. Disciplina, né? Disciplina, cara. Isso eu acho que é a palavra do momento, porque é o que vai mudar a vida das pessoas e é o que vai separar quem vai ter resultado, quem vai ter sucesso e quem não vai. É tipo não criar reizinho, né, cara? Exato. Ou a rainhazinha. É isso aí. É isso aí. Só as pessoas levam pra ela. Hoje eu percebo muito que a criançada não tem nem o trabalho de ir até a cozinha. Não vai. A mãe entrega lá na frente do computador enquanto... Cara, é triste isso, cara. Aí você fica pensando, antigamente, cara, até hábitos alimentares a gente vê. Cara, na minha casa era o seguinte: minha mãe fazia toda quinta-feira bife de fígado. Ela ia na feira, comprava. Meu amigo, você vai comer ou você não vai? É isso aí. Você tinha duas opções, sim ou não? Sim ou não. Vai comer arroz puro, com feijão, ou vai comer o fígado?
Acabou, não tinha muita. Agora os meninos ficam, porque é vegano, desculpa, e nada contra, mas assim, eu tô falando de um menino de 12 anos, 13 anos, eu vou pegar e vou assim, mas ele não come carne, ele não come frango, ele não come peixe, ele não come não sei o quê, e aí ele fica fazendo 10, vai fazer um almoço em casa de domingo, você tem que fazer 10 tipos de opção. Antigamente é isso, meu amigo. Todo mundo. Era o seguinte, pai e bola, acabou, é isso aqui que vai ter. Se não, meu amigo, você quer algo diferente? Você vai cozinhar e vai levar. Não é você que é o diferente da família? Não é? E eu não vejo isso acontecer. Eu fico em casa, eu vejo isso aqui, tá na família. Eu fico pé da vida. Porque você fala, pô, as velhas, desculpa a expressão, fica cozinhando 50 tipos de comida. Cara, se você que tá fora do padrão, irmão, vai lá e cozinha e leva. Entendeu? Eu que tô fora. Sim, você entendeu, galera? Eu não tomo, sei lá, eu não tomo suco se não for de caixa. Então, leva o seu suco. Agora, o cara fica esperando, levando o trabalho, assim. Vou no churrasco, mas eu não como carne. Pô, então leva o que você quer comer. Faça, entendeu? Isso é um... E, cara, não é nada contra a pessoa. Eu sempre acho assim, a decisão que você tomou, e isso é o time de formação do que a gente tá entrando aqui, que vai mudar. Se eu tratar ela que nem uma rainha, que nem um rei, a chance de eu ter esse problema que a gente tá fazendo de adaptação social, porque é o seguinte, velho, quando você cai no mundo, ninguém vai te dar o que você quer, ninguém vai chegar, o reizinho, vem cá. O mundo vai te tratar como que nem aquele vídeo do Rock Balboa lá, cara. Vai te dar tapa na cara, vai te dar murro. E quem for mais difícil de quebrar é que vai sobreviver, né? O que importa é o quanto você apanha e aguenta levantar e seguir em frente. Não é isso? E assim é a vida. E aí a gente fez errado esse aspecto de formar crianças muito com as coisas na mão. É complicado porque hoje com o celular você tem tudo na mão. Então. Né? E na nossa época, a gente tinha que resolver o problema sem muita informação, né? Você tinha que sair perguntando ali, o Waze. Para você chegar nos lugares, ou você abria um mapa lá e passava por 5 folhas diferentes para poder chegar no seu destino. E isso era trabalhoso, hein, ou você parava no posto Ipiranga ali e perguntava, né? Falei, cara, eu preciso chegar em tal lugar, o que eu faço? Cara, direita, esquerda, anda 3 km. Era assim. Hoje você tem informação muito fácil, então eu acho que desacostumou a gente a resolver os problemas. Até a gente mesmo, cara. Quando você pega, você fala, pô, eu preciso criar uma solução. Primeira coisa que a gente faz, pesquisa no Google. Sim. Então, agora na IA, tá muito fácil. Agora na IA. A IA te responde muito mais coisas. Já ainda, pelo menos você tinha que criar umas páginas do Google. Agora já te dá as opções resumidas. Então eu acho que isso também fez as pessoas irem ficando mais preguiçosas também. E a tendência é piorar, né? Porque sem dúvida. Com mais respostas dadas ali, com perguntas simples, cara, vai gerar cada vez mais preguiça. E aí isso gera a pessoa que não quer ir pro trabalho, porque eu não vou pegar 1 hora de transporte, 2 horas de transporte, 3 horas de transporte de volta. É isso. Então, você tem um choque cultural e geracional que é complicado, mas existe uma solução. É o que você falou, precisa ceder um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Os jovens precisam entender que eles precisam dar esse primeiro passo se eles querem construir uma carreira. E a empresa precisa entender que ela precisa evoluir como liderança se ela quiser reter esses jovens também lá dentro. Então, é importante a gente conseguir conduzir esses dois processos juntos, assim. Porque, realmente, as empresas ligam desesperadas porque não conseguem contratar. A gente fala, beleza, vamos lá. A gente faz o trabalho, em 15 dias está lá alocado. 10, 15, 20, 50 vagas, se for necessário, a gente dá um jeito. Mas precisa reter essa galera lá na outra ponta. Como que a gente vai fazer isso? Treinando esses jovens, com que a gente já encurta bem esse caminho, e mantendo uma liderança ativa lá. Então, é importante isso também, né? Ô, André, isso aí eu vou colocar para os dois. E vocês seguem esse treinamento mesmo? Sei lá, o cara fez o processo de onboarding e contratou a empresa. E, sei lá, nos primeiros 2 meses, 3 meses, vocês ainda dão algum suporte ou não? A partir do momento que ele entrou na empresa, é a empresa que é responsável. O suporte educacional, se a empresa quiser, a gente tem soluções para isso, obviamente. Agora, por exemplo, no caso do jovem aprendiz, que é uma lei de aprendizagem, então hoje as empresas com mais de 7 colaboradores, elas precisam ter pelo menos um jovem aprendiz no quadro. Então, entre 5% e 15% do total de funcionários precisam ser jovens aprendizes. No programa de jovem aprendiz, por exemplo, um dia da semana de trabalho, ela é direcionada para estudo. Então, a gente é um centro nós somos um centro de aprendizagem que o jovem faz um dia de curso com a gente, onde a gente ensina tarefas que ele utiliza no dia a dia dele, mas que a gente adicionou um toquezinho de comportamento. Porque precisa mudar isso, cara.
Você vê que a maioria das coisas que a gente falou aqui, André, foi muito mais levadas ao comportamento do que a capacidade técnica de execução, né? Porque eu acho que a gente vive... Porque antigamente o nosso... Olha como é o choque, né? O que o Danilo falou aqui um tempo atrás? Eu não tinha experiência, eu sabia executar, então né? Era essa preocupação. Hoje, as empresas, o maior problema é comportamental. Sim. Então, estamos falando em 20 anos, mudou. Eu não quero mais saber se você sabe executar. Isso é importante, mas eu preciso saber primeiro se você vai entrar na minha cultura. Né? Cultura de trabalho presencial, cultura de atingir resultado, cada um com a sua cultura, óbvio, né? Sim. Mas, então são batalhas que você tem que vencer ali, né? Inclusive, eu queria trazer 2 pontos em cima disso. Deixa eu até falar um negócio antes, Dan. O Danilo, ele poupou essa parte da história, mas o Danilo foi diretor pedagógico de quase 100 mil alunos ao longo da trajetória dele. Então ele mais do que ninguém sabe o que passa na cabecinha deles. Rapaz, então isso aqui o Danilo merece fazer um livro. Não um podcast, é um livro. No futuro sairá um livro, sim. E foi justamente isso. Trabalhar com esse número de jovens, a gente viveu uma época muito linda de preparar o jovem para ele subir cada degrau dentro da empresa. Então nós tínhamos o aluno que ele virava curso intensivo, que era um trainee, de trainee ele virava estagiário, de estagiário ele virava monitor, de monitor ele virava professor. Nós preparávamos o aluno para ser o professor na nossa escola. E nós tivemos alunos que se tornaram diretores. Que escola que é? Desculpa. Chama Start Pro. Ainda existe? Existe. Existem algumas unidades, mas a gente atua só na parte de educação mesmo, né? E a Cente Brasil que faz essa outra frente de empregabilidade. E aí lá passamos 100 mil alunos, mais ou menos, que o Danilo treinou. Sim. Ele é a equipe dele, né? Sim, diretamente, mas cheguei a ter mais de 300 alunos quando eu lecionava, vamos dizer assim. Como coordenador, eu cuidava de mais de 1.000 alunos e como gerente e diretor, aí passou de 100 mil alunos. Caramba, cara, que experiência. E o que você... Então é legal você... E o que você viu de... Quanto tempo você fez isso, Dan? Ou você faz? Vixe, a gente tá mais de 20 anos na área da educação. Minha pergunta é, e como que você viu isso? Eu saí dessa frente há 2 anos que a gente ficou 100% no marketing, mas... O que mudou muito de geração para geração ali que você acompanhou? 20 anos fazendo, dá para você ter uma base ali. Então, o que eu mais enxergo é um pouco desse lado de buscar conhecimento, né, do jovem. Era até um ponto que eu ia trazer. Hoje, pela primeira vez na história, estatisticamente, uma geração anterior tem se adaptado mais facilmente a uma nova tecnologia do que a geração atual, que é a inteligência artificial. Tanto que as empresas hoje estão contratando mais os millennials e a geração X, porque eles estão usando a inteligência artificial de forma profissional. E a geração Z está usando mais para fazer os memezinhos mesmo, né, que a gente comentou aqui, as imagens, vídeos, coisas engraçadas, e não estão, de fato, buscando o conhecimento que eles precisam para poder atuar dentro do mercado de trabalho. Então, essa falta de adaptabilidade em buscar conhecimento que atrapalha. E digo assim, pelo sentido de que, em toda essa minha trajetória, eu preferia 1000 vezes contratar uma pessoa que não tinha conhecimento, mas que tinha vontade, do que uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas sabe quando ela olhava para você e assim... Desleixado, vocês precisam de mim, eu não preciso de vocês? Geralmente dava ruim. Quando eu contratava essa pessoa porque era a única opção que tinha, dava ruim. Agora, quando você pega aquela pessoa que ela precisa, ela não sei tanto, ela não mostrou ter tanto conhecimento, mas ela quer muito, você pega na mão daquela pessoa, você ensina, ela aprende, ela se dedica, ela busca conhecimento e ela vai, evolui e se transforma. Por isso, eu acredito ainda na linha educacional dentro das empresas. Eu acho que as empresas precisam aproveitar esse momento, mesmo que hoje tenha que se adaptar a um método home office ou híbrido, mas que ele pelo menos faça um processo de treinamentos em que ele tenha que trazer essa pessoa para dentro da empresa. Talvez isso seja uma solução para poder lidar de conhecer um pouco do que é a ideologia da empresa, de como que ela funciona, o processo de cultura. Talvez ela adapte nesse momento. Porque a geração Z, o que eu enxergo de poucas pessoas, de várias pessoas que eu já conversei, é que às vezes eles pensam o seguinte: para que eu vou numa empresa ficar de frente para um computador para fazer coisas que eu consigo fazer aqui de onde eu estou? Então ter um processo de treinamento, de inclusão, das pessoas conversarem, se comunicarem, talvez seja um ponto que seja atrativo para eles. É que o raciocínio dele é dentro de uma caixa, né?
Basicamente, as pessoas que ele gosta estão ali no convívio dele e ele precisa executar o negócio e entregar para ele. Não faz sentido ter tantas relações, buscar entrar em desafios ali de, pô, você conviver numa empresa, a gente sabe. Muitas vezes é um ninho de cobra, difícil de se relacionar. Talvez são coisas que ele não queira ter ali no dia a dia. Tem mais dificuldade de lidar com o interpessoal, né? Você sabe que você me falou uma coisa muito interessante aqui, é o seguinte, eu tenho alguns meninos ali, jovens, vou colocar entre 14 e 20 anos, que eles estão muito desligados da inteligência artificial e eu fico o tempo todo falando para cara, isso aqui é o futuro, isso aqui. E aí eu olho uma galera, todos os cursos que eu faço, a galera em geral tem de 30 para mais. E os caras estão operando muito. E aí isso me gera uma certa frustração, porque eu imagino, eu falei, cara, o cara que é nativo disso, que vai aprender muito mais rápido, o que ele poderia estar fazendo? E aí quando ele está usando, ele está fazendo videozinho que a gente acha besta. Aí o cara fala, tudo bem, mas um videozinho eu tô faturando. Então, você tá monetizando, né? No TikTok, isso, no YouTube. É duro isso. Mas eu acho que o cara de 30 a mais, ele tem medo de perder o emprego. Então é melhor ele se adaptar e usar a tecnologia do que... Sem dúvida. É que a gente ainda é motivado pelo medo. Esses meninos ainda eles são mais livres nesse aspecto, né? Geralmente a gente tem pai e mãe ali, tem uma estrutura. Você disse uma coisa, Ninho, que eu concordo muito. Poxa, eu queria relembrar na íntegra, mas eu não estou lembrando. Uma frase do Jorge Paulo Lema sobre as pessoas que ele gosta de contratar, que ele fala que as pessoas que têm fome, ele tem uma... Isso, é fome que ele usa. Mas ele tem uma expressão... eu gosto de falar do brilho no olho. Para mim, o olho tem que estar brilhando. Mas ele tem uma expressão que é mais ou menos assim, tipo, eu gosto de eu não lembro a expressão correta, de favelado com fome. É algo nesse sentido. O bastidor ali sabe a frase. Você sabe a frase? Pode falar, Henrique. Essa é a dele que eu conheço, mas tem a ver. Entre a faca e o queijo eu fico com fome. É muito boa essa daí também. Essa daí é muito boa. O Jorge Paulo, ele fala isso, né? Ele tem uma frase que ele tem um projeto de formação, né? Ele foi um dos apoiadores daquele outro projeto... Bom, enfim, já lembro, de inclusão, né? Que ele tem. E ele fala muito disso, ele prefere a fome. Ele gosta dos caras que têm fome, que têm disposição, que vão dar vida para sobreviver. Ele não gosta muito do herdeiro, do cara muito formado, assim, o cara que tem muita opção, digamos assim, né? No futebol, o Tele falava isso muito, né? Ele sempre fala, pô, o cara que eu mais gosto aqui é o cara que tem muita fome. É o cara que ele não tem opção. O cara que tem 3, 4 opções, não é o cara ideal para ele, porque ele fala, pô, esse cara que com 3, 4 opções, na hora que eu apertar tem plano demais, B, tem plano C, tem plano D. Ele não vai apertar. Quem se destaca é o cara que precisa, essa é a verdade, né? A mulher que precisa, o cara que precisa. Eu digo assim, isso não é uma regra, mas é que quando você contrata em números, como é que eu vou falar assim, grandes números, macros, realmente você vai ver ali que é, sei lá, 10% que é do cara que já tem um berço, ele realmente vai entregar muito, e geralmente esses caras acabam virando grandes CEOs ou donos de empresa, alguma coisa assim, mas a maioria que gera, que chega na tua empresa e dá vida, é o cara que precisa muito, né? Cara, às vezes costuma crescer. Ele costuma crescer, né? Eu percebo muito. Aqui eu tive muito disso, cara. Eu coloquei alguns meninos aqui, eu falei, pô, eu tô aqui na região, vou tentar trazer pessoa aqui da Faria Lima, da Paula, todo mundo por aqui, cara, não fica uma semana, 15 dias, não tenho. Aí você pega os caras, Wagner, de Mauá, de Diadema, pega os caras de Osasco, pô, os caras dão uma vida. Aí você fala, pô, o cara vai ter uma distância pra vir, o cara chega cedo. Aí o cara que mora na rua da frente, o cara chegava atrasado 1 hora todo dia, vai entender, cara, entendeu? Pois é. Porque é outra mentalidade, entendeu? O cara fala, isso aqui é parte da vida, não é a minha vida. O outro tá precisando comer, né, cara? Então, enfim. Pois é. Dá mais valor, né? E vamos lá. Vou insistir agora com o empresário, tá? Perfeito. Beleza. Como é que a Sente Brasil pode facilitar a vida desse empresário, cara? Porque vocês têm 2 braços aqui. É o menino que está querendo se colocar no mercado. Isso. Mas o menino que ele está se colocando, ele está olhando para vocês como uma chance de arrumar um emprego. Perfeito. Só que você precisa ter a vaga de emprego. Exatamente. Você precisa ter as empresas. Como é que vocês ajudam essas empresas e como é que vocês chegam nela, ou como elas chegam em você? Vamos fazer o caminho contrário agora. Perfeito. As empresas, elas podem buscar a gente na rede social, no LinkedIn, pelo nosso site. Qual que é? Sentebrasil.com.br. Sente Brasil com C, né? Com C, isso. Sente Brasil. Central Nacional do Trabalho e Aprendizagem. Ah, que legal. Sente Brasil. Nós somos gestores do Ministério do Trabalho, então nós temos toda a legitimidade para poder entregar esse trabalho de integração e de gestão contratual, né? De estagiário, jovem aprendiz, CLT, o que a empresa precisar, né?
Onde a gente resolve o grande problema da empresa? Contratar é muito caro, né, hoje. Então, é caro porque ela consome o ativo mais valioso que a gente tem, que é o tempo. Então, é o que eu falei lá no começo. Hoje você chama 100 candidatos para te aparecerem 5, e desses 5 você talvez escolher algum, ou não. É isso. Entende? Então, você selecionar lá 1000 currículos para conversar com 100 pessoas, para chamar 100 pessoas, para te aparecer 5, você fazer um dia inteiro de processo seletivo, ou 2 dias de processo seletivo para selecionar um ou ninguém, isso custa muito caro para a empresa. Então, a partir do momento que a empresa terceiriza esse trabalho para a gente, por exemplo, o ativo mais valioso dele, que é o tempo, ele consegue gastar com aquilo que importa para a empresa dele, que é produzir. Se é um comércio, a pessoa tem que se preocupar com vender. Se é um serviço, a pessoa precisa se preocupar com vender e entregar o serviço. E a gente vai se preocupar com aquilo que ele não precisa fazer, que é o RH dele. Então, é como se ele terceirizasse o departamento de recrutamento e seleção dele pra gente. Ele vai contratar a empresa, ele precisa do contador dele, vai registrar o funcionário, tudo certinho. Mas essa parte que dá trabalho de falar com 100 pessoas para selecionar 5, isso a gente vai cuidar para ele. Então, o que eu falo é exatamente isso. O que a gente faz é devolver para ele o ativo mais valioso que ele tem, que é o tempo dele hoje. E ele foca no que ele é bom. Basicamente Exatamente. é isso. Vocês focam no que vocês são bons e eles focam no que é bom. E, Exato. cara, assim, só para caminhando aí para um encerramento, como é que vocês usam o quê? O LinkedIn? Como é que vocês pegam esses meninos? Por exemplo, eu sei que tem muita empresa hoje usando inteligência artificial para contratar, ou pelo menos para maximizar essa busca pelos talentos, e aí quando vai refinando, ele chega num ponto ali de, sei lá, 500 currículos, chegou a 10 que vale a pena conversar, para vocês direcionarem para a empresa, sei lá, 3. Então, como é que vocês fazem isso? Porque eu estou imaginando aqui, o lado do cara que quer ser contratado. Como é que eu faço para fazer parte do grupo de vocês? Através do site, ele consegue entrar no nosso banco de talentos. Qual ele faz o cadastro, vocês, centebrasil.com.br. Tá. Ele faz o cadastro dele Banco lá, de já vai gerar, naturalmente, gera um currículo interno para ele, onde automaticamente ele já vai ter acesso às vagas que a gente tem disponível para ele. E as empresas já vão ter acesso a ele também. Ele vai para uma base e as empresas têm acesso a essa base de candidatos e os candidatos têm acesso a essa base de vagas. E eles conseguem se conversar ali de certa forma. O que as empresas pedem normalmente é, cara, eu preciso de 10 vagas aqui, não tenho tempo para abrir seu banco de talentos e pesquisar esses colaboradores. Eu falo, beleza, qual perfil você quer? Eu quero um cara que entenda de pacote Office, não precisa falar inglês, ele precisa ter boa comunicação e saber lidar com problemas. Beleza, a gente vai mapear aqueles candidatos que nessa pré-seleção que a gente já faz, quando ele vai preencher um cadastro, ele já faz alguns testes. Então a gente já vai mapear qual que é o perfil desses candidatos que mais batem com o que a empresa está pedindo e a gente já faz essa conexão. Às vezes é muito mais rápido do que costuma ser, né? Eu falo uma semana, 15 dias, às vezes a gente já tem os candidatos mapeados. Porque você já fala tem para uma mim, base. André, preciso de 5 candidatos assim, assado. Se você estiver na base, é mais rápido. Se eu já estiver na base, conecta na hora. Aí você treina esse cara antes de passar para ele. Você faz um pré-treinamento. Faz um pré-treinamento para eles. Entendi. Isso aí a gente faz de graça, tá? Entendeu? Vocês ajudam as empresas no processo de onboarding dela também ou não? Cara, Dessa ainda não. Ainda não, mas é uma coisa muito legal. É um negócio que a gente vem conversando bastante com relação a isso. Porque realmente é onde se perde os principais candidatos. É nesse processo de onboarding. E com inteligência artificial lá você teria como montar uma estrutura disso facilitando. A gente tá montando alguma coisa, deve soltar pro mercado em breve. Cara aqui, o próximo negócio. Em breve a gente solta aí algumas novidades com relação a isso. Mas a ideia é poder acompanhar esse candidato e a empresa de ponta a ponta. Muito bom. Dan, o que eu devia ter te perguntado que eu não te perguntei? Fica livre aí para fazer um comentário aqui, deixar alguma coisa especial aqui pra gente. Cara, eu acho que o principal eu acabei já falando, que acho que as pessoas precisam buscar o brilho nos olhos, né? Mas aí eu posso traduzir hoje no querer. A gente está falando de tecnologia, de inovação. A todo momento a gente fala que isso pode ser uma grande dificuldade e vem sendo talvez uma dificuldade para a geração Z, por exemplo. Mas tem uma coisa que a tecnologia ela nunca vai substituir de um ser humano, que é a vontade de fazer.
Sem Se dúvida. toda essa tecnologia ela existe até hoje, é porque alguém decidiu fazer, porque alguém quer algo. Se Sem dúvida. se você tiver com fome, você vai lá, você vai preparar a sua comida, você vai montar o seu prato, você vai fazer. Se você quer ser um grande empresário, de fato, se tiver esse desejo, essa vontade e tiver atitude, você vai conseguir. Se você quer ter um pé de meia, vamos dizer assim, né, um dinheiro guardado, se você se organizar e se você quer, você vai fazer acontecer. Então, acho que tudo parte do querer. Então, se hoje você ainda não encontrou essa vontade, o que eu posso dizer? Vai sem vontade primeiro. Porque a vontade, ela vem ali no meio do caminho, né? O jovem, ele busca muito esse negócio de, eu preciso motivar. ele precisa ter essa motivação, esse motivo. Eu preciso descobrir minha vocação. O propósito. Acho que o propósito é a palavra que o pessoal mais utiliza. E aí você fica esse negócio de propósito, o tempo vai passando e você não sabe o que você quer fazer. E às vezes você precisa lidar ali com as pessoas no dia a dia, num atendimento, numa venda, lidando com pessoas, num curso. Acho que os pais, ao invés de só facilitar a vida do filho, dando tudo que ele precisa, se você tem condição de dar um Nike, um iPhone pro seu filho, você pode pagar um curso para ele. Você pode buscar educá-lo para que ele... Para a vida, né? Ao invés de você só ficar dando peixe na boca, ensina ele a pescar. Sim, sem dúvida, Dan. Acho que esse é um passo importante. Muito bom. André, e como é que, para encerrar a última, prometo que já estouramos um tempo aqui, cara, vocês usam algum teste vocacional, alguma coisa assim nesse sentido, para ajudar esses meninos também a se estruturar? Porque às vezes, eu imagino que deve chegar muita gente crua lá. Sim. O cara falou, cara, tô desesperado, preciso entrar no mercado de trabalho, não faço a mínima ideia do que eu sei fazer, do que eu quero fazer. Sim. Como é que vocês ajudam esse menino aí nesse Cara, aspecto? a gente faz um nivelamento, né? A gente mapeia em que momento que ele tá de vida, de conhecimento, de experiências que ele tem. Então, normalmente, quando vem alguém sem conhecimento, que nunca fez nenhuma formação, não tem nenhum conhecimento técnico, a gente vai traçar uma linha de desenvolvimento para ele. Então, a gente faz teste vocacional, a gente faz teste de aptidão, a gente faz teste psicológico, a gente faz vários tipos de teste para poder identificar quais são os comportamentos, quais são os potenciais que esse candidato, que esse jovem tem, para que a gente consiga direcionar da melhor forma. Cada um aprende de um jeito, cada um se desenvolve de um jeito, e a gente tenta mapear justamente para personalizar essa experiência, né? Tanto para o candidato, mas principalmente para a empresa, né? No final das contas, a gente precisa fazer uma conexão que funcione, para eu não ter que trabalhar duas vezes. Sem dúvida, né? Então é melhor eu acertar na primeira contratação da empresa do que eu ficar errando. Então a gente faz um mapeamento muito bom e uma preparação bem interessante para esse jovem. De Até preparar porque pra você, né, André, que... isso é nota de corte para você também, né? Sim, porque se o cara sai mais barato para ele contratar direto do que pegar com você, teu serviço está morto. Você precisa ser assertivo, né? Exatamente. Então, quem trabalha bem, trabalha uma vez só, né? Então, essa é a ideia. Pessoal, gostei muito desse bate-papo. Quero agradecer você, André. Quero agradecer você, Dan, também. Eu que agradeço. Obrigado aí pela participação. Vocês são de casa, voltem quando quiser, quando tiver novos temas bacanas para falar. Acho que tinha muita coisa para falar, mas vamos respeitar o tempo também das pessoas que estão lá do outro lado. Vamos guardar um pouquinho de conteúdo para as próximas, né? É isso aí, exatamente. Posso deixar só um recadinho final? Claro, aqui? E também as mídias sociais de novo. Perfeito. Vamos lá. A gente vê um monte de influenciadores falando sobre dinheiro fácil, sobre ganhar dinheiro com tigrinho, com joguinhos e tudo mais. Falando que estudar não é necessário, que a vida é mais fácil do que ela realmente é. Cara, eu acho que tudo isso serve para sua diversão, mas se a tua vida depender disso, você está no caminho errado. Então, assim, estuda, se aprimora, se desenvolve, busca aprender algo novo e se aprofundar nesse algo novo. Porque de todas essas pessoas falando sobre sucesso, o cemitério do fracassado ele é silencioso. Então a gente vê todo mundo que deu certo, mas a gente às vezes não vê os outros milhares que deram errado. Então assim, não espere que as coisas aconteçam por você, faça as coisas acontecerem para você e pela tua família. Então se dedica, estuda e cara, dê o primeiro passo porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Assim como deu certo com a gente, imagino que com você não vai ser diferente. Então isso aí. Muito bom. E você, Dan? Deixar uma mensagem? Suas despedidas, suas redes sociais. Fica à vontade aí. Cara, olha, a gente brincava muito com os alunos, né? Eu gostava de fazer minhas aulas e deixar até o final. Eles na curiosidade de que a solução para qualquer problema é o TBC.
E aí? E o que é? Eu não sei, já ouviu falar do TBC, o pessoal deve estar curioso aí. Técnica É o famoso, com todo respeito, tá, gente? Tira a bunda da cadeira e vai Muito fazer bom. acontecer. Não importa quanto conhecimento você tenha, se você não levantar e agir, nada vai acontecer, cara. É isso aí. Não, quer deixar suas mídias sociais? Quero sim. Vamos deixar primeiro da Sente Brasil, Pode né? deixar, O principal aí, Sente Brasil. É só colocar lá no Instagram, você vai encontrar. Nosso site, sentebrasil.com.br. Facebook, colocar Sente Brasil também vai aparecer, tá? É isso aí. E se você quiser diretamente comigo, eu criei um canal recentemente, estou levando os conteúdos lá e a ideia é a gente dar Tô sequência. acompanhando você no TikTok, hein? Tamo lá. É o Jovem Empreendedor Club, tá? Só procurar como Jovem Empreendedor Club que vai aparecer lá para você. É isso aí. Isso, que estilo aí. Tem parceria com a Sente Coisa Brasil boa. também, tá? Eu tô usando o nome, mas é porque a gente vai fazer um trabalho individual, mas para justamente fazer toda essa conexão entre empresários, jovens, e nosso objetivo é ajudar pessoas. Mercado de trabalho, né? É o nosso lema. Já isso aí. desde o começo, o foco sempre foi ajudar e transformar a vida das pessoas. É isso mesmo. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer a presença de vocês aí. E antes de encerrar, não falei até agora do Otimize Studios, lá na nossa casa. Aqui você grava o seu podcast em alto nível. Aqui você só vem, você só grava, cara. A gente está numa região privilegiada de São Paulo, Avenida Angélica, no coração de São Paulo, bem pertinho da Paulista. Aqui você tem operador, acústica, iluminação, toda a parte estrutural você tem. Cafezinho, sala de networking. Você vem, traz seu convidado e grava. Foca no seu conteúdo, que o Otimize foca no resto. Um grande abraço a você. Voltamos na próxima semana. Se cuida, aproveita a semana e não esquece. Aprende alguma coisa, estuda um pouquinho, investe o tempo. Seja um eterno socrático, tá sempre aprendendo um pouquinho. Você nunca vai ficar desatualizado e atrasado. Um grande abraço a todos. Fui. Muito obrigado, Vagnão. Abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.